Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Boa tarde para você que nos escuta aí em casa. Estamos aqui em mais um programa Ineditados, ainda falando sobre o nosso mês de outubro, que é o mês que faz referência às ciências sociais e humanas pela agenda da editora da UFSM. Então você encontra todos os materiais que fazem referência a áreas afins, né, às ciências sociais e humanas, com desconto no nosso site, editoraufsm.com.br, e na nossa loja, que fica ali próximo ao Arco, próximo aos Correios, também com descontos, produtos com promoção e com brindes. Hoje a gente vai falar com a atual diretora do Centro de Ciências Sociais e Humanas, nos nossos diálogos formativos de outubro, professora Sheila Kokurek, que é graduada em Serviço Social, também com mestrado e doutorado em Serviço Social pela PUC-RS, e que então vai nos contar um pouquinho de como que ela se encontrou nessa formação, como que ela veio parar aqui na Universidade Federal de Santa Maria e na direção do CCCH, falando dos seus desafios e das suas propostas, das suas realizações, ela que assumiu agora no início de 2022. Muito bem-vinda, professora Sheila. Boa tarde a todos os ouvintes, a você, Jéssica, agradecendo já o convite, essa oportunidade de estar aqui dialogando com toda a nossa comunidade, né? Bom, então vamos começar falando na tua formação, né? Serviço social. Teve algum momento na tua infância, como é que tu percebeu, assim, a pequena Sheila decidiu que queria fazer serviço social ou minimamente começou a se encontrar, perceber que olhava para a sociedade de um jeito diferente, às vezes algumas questões que até são invisibilizadas. Conta pra gente um pouco desse encontro. Bem, comentávamos antes, né, quando estávamos fora do ar, que eu estou justamente organizando meu memorial descritivo, né, para pleitear aí a promoção para docente titular, e passa um filme na cabeça da gente, né, exatamente nesse contexto, assim. Ontem à noite ainda eu trabalhava, tentando resgatar algumas imagens, né, fotos, e lembrando muito da infância, né, eu tinha algo que me, assim, mobilizava muito, que eram as crianças que sofriam violência, negligência, né, aquela época também a gente observava situações de bullying, mas não era assim, não tinha o nome que tem hoje, né? Nome, né? Não quer dizer que não acontecesse. Pelo contrário, né? Era motivo muitas vezes de gracejo e tudo mais, né? E isso sempre me incomodou muito, assim, né? E aí chegou depois o período de fazer, né, algum curso superior, e à época era tava muito em alta o curso de farmácia. E aí eu acabei indo buscar o curso de farmácia, né, naquela perspectiva de inserção profissional e tal. Mas eu tinha a minha madrinha querida, que era assistente social. E nas férias daquele ano, eu tinha passado uma temporada com ela e participei, né, fui com ela no trabalho. E eu fiquei muito encantada. Mas eu achei que meus pais não deixariam cursar serviço social na PUC, né, que é na época, eram só cursos em universidades privadas aqui no Rio Grande do Sul. Não tinha nenhuma pública. E aí, natural de Porto Alegre. Eu sou natural de Ibirubá. Uhum. Fui para Porto Alegre fazer o ensino médio já e acabei ingressando na PUC. Em farmácia, cursei uma semana, achei péssimo, né? Com todo respeito a muitos amigos e profissionais que eu conheço, né? Mas, assim, não gostei. E aí, fui para o serviço social, me encontrei muito e imediatamente comecei a trabalhar já como voluntária em grupos de pesquisa. Na sequência, já consegui bolsa, primeiro FAPERGS, depois eu já estava numa bolsa CNPq, que era melhor. Então, tudo isso foi, né, digamos assim, compondo a minha formação como assistente social. E depois eu, de fato, fui fazer um estágio na antiga FEBEM, né?
À época, a FEBEM tinha abrigos residenciais que acolhiam crianças, né, vítimas de violência, negligência. Como se fossem casas de passagem? Assim? Exato. Hoje, né, no caso, essa instituição denominada como, né, atendimento provisório, temporário, enfim, né, de crianças que são, né, por algum motivo, as famílias perdem, né, o poder familiar mediante juízo, enfim, né. Então, foi algo muito interessante, muito especial para mim. Depois eu, né, comecei ali a trabalhar e cada vez eu me envolvia mais e gostava mais do que também eu fazia junto à instituição. E foi interessante porque, naturalmente, o mestrado veio. Né? Eu terminei o curso de serviço social e eu já tinha toda uma elaboração, né, a partir do meu TCC, da monografia final, que era relacionado, né, aos direitos da criança e do adolescente. E aí eu já ingressei, né, emendei ali o mestrado. E na sequência foi bem interessante, eu estava no 2º ano do mestrado e aí começa a pintar aquela coisa. E agora, né? O que eu vou fazer? Eu vou terminar o mestrado e vou trabalhar onde, né? Sim. Que à época eu era bolsista e tudo, mas eu não tinha, né, ainda... né, eu tinha já trabalhado como assistente social, mas de verdade, assim, eu precisava pensar nesse futuro, né? Até para retribuir todo o esforço, digamos assim, que meus pais fizeram para eu poder estudar numa instituição privada, né? E foi muito interessante, porque eu faltava, acho que um semestre para concluir o mestrado e apareceu uma possibilidade de eu ser docente na Unicruz, aqui em Cruz Alta. Então, era uma coisa dupla, né? Uma mudança enorme para mim, entrar numa sala de aula, ingressar numa sala de aula que... Não que eu nunca tivesse imaginado, né? Porque, afinal, a gente se espelhava nos docentes, eu particularmente, né? Das minhas professoras. Tem algumas as disciplinas do mestrado também dão algum encaminhamento para também. Isso, né? Metodologias e tal. E aí eu pensei nisso, né? Bom, vamos apostar nessa carreira. E aí toda uma mudança, né? Porque eu estava voltando para o interior. Então, já estava há muitos anos em Porto Alegre e fazer esse retorno, né? Mas foi muito interessante. Aí eu tive a oportunidade de passar por este processo de interiorização dos cursos de serviço social, porque naquela época começaram a abrir vários, né? Unijuí abriu também. E aí, ato contínuo, a UBRA de Carazinho abriu o curso de serviço social. E a UBRA, à época, era uma instituição muito forte, né? Então, fiz um processo seletivo lá na UBRA e ingressei na UBRA como docente. E aí foi um turbilhão, né? Porque naquele ano que eu ingresso na UBRA, eu passo para o curso de doutorado, né? O PPG de Serviço Social para fazer o doutorado. Em Porto Alegre também, né? Em Porto Alegre. E aí me vejo grávida da minha filha Victória, com a iminência do curso de Serviço Social ser implantado. E aí, felizmente, junto comigo, ingressou na UBRA o professor Jairo da Luz Oliveira, hoje colega nossa aqui da UFSM. E foi um reencontro, né? A gente brinca que é um casamento aí de 20 anos, né? Então, foi bem interessante, assim, porque passar por esse processo de implantar um curso de verdade, assim, né? Desde da primeira aula, né? Digamos assim, que eu e ele damos esse start no curso de Serviço Social da UBRA Carazinho. E foi uma experiência muito legal, muito bacana. Ali eu pude também vivenciar até a coordenação do curso, né? E eu topei a parada do doutorado, né? Para mim, na minha cabeça, naquela época, era com um propósito. Eu queria ir muito para uma universidade federal, né? Então, eu pensei que para eu poder dar este passo, né? Eu precisava ter o doutorado. Porque eu também já estava cansada, né? Porque emendei graduação, mestrado. Eu não, né? Tava numa fase, assim, tanto de esgotamento, assim. Acaba que a pessoa pode estar super produtiva, mas isso reflete em outros aspectos. O cansaço é um deles, né? E o desafio de viajar toda semana, né? A gente trabalhava muito na época para, né, poder ter as 40 horas, né? A gente dava aula, eu praticamente entrava em sala de aula todas as noites, né? E aí, com né, filho pequeno, enfim, todos esses desafios que nós, mulheres, sobretudo, né, nos vemos sobrecarregadas e precisamos, né, muitas vezes dar respostas além de respostas práticas, objetivas, né, no cotidiano da nossa vida, também socialmente, né, somos cobradas em relação a isso. Eu acho que é importante a gente, até para esclarecer para os nossos ouvintes, porque nós temos
Estamos numa rádio, depois vira podcast esse programa, então a gente brinca que tem a cauda longa, né? Tem gente que vai maratonar, alguma coisa assim depois. E a gente ainda não sabe bem quem nos escuta, né? Então, a gente com certeza vai para além da parte acadêmica, porque já tivemos feedbacks de outras pessoas, porque a rádio da UFSM, né, a UniFM, está aí aberta, né? Então tem uma comunidade ampla. E daí eu acho importante esclarecer que para as universidades públicas o sistema de trabalho é diferente das privadas, porque as privadas contratam por hora de trabalho, né? Então, por isso essa necessidade da pessoa muitas vezes se, entre aspas, né, encher de turmas, ter várias horas frente a aluno, porque é isso que é contabilizado para fins contratuais e, consequentemente, de remuneração. Né? Enquanto que uma universidade federal já dá uma outra estrutura um pouquinho diferente, com horas para fazer. Né? Existe um valor, vamos dizer que seria um valor fixo mensal, e nisso a pessoa vai ter o seu horário para fazer não só as aulas frente ao aluno, mas os seus planejamentos, eventuais reuniões e tal. Então, isso dá uma estabilidade, né? Que a gente, não em termos assim de ter uma demissão ou não ter uma demissão, mas estabilidade de cotidiano, de rotina mesmo, né? Isso é bem, bem oportuno, assim, né, Jéssica, a gente também comentar, né? A área do serviço social, ela era, como eu disse, né, eminentemente ligada às instituições privadas, especialmente as de cunho mais religioso, e depois que passaram a ser, né, também assumidas por outras fundações, outras instituições. Mas a gente, de fato, né, eu brinco, né, a gente valia pelo que pesava mesmo, né? Porque era quantas vezes eu entrava em sala de aula que valia, né? E ali é a evidência de que não se constituía o ensino, pesquisa e extensão. Ali era tão somente, né, o ensino, embora, né, fosse uma universidade. E mirar para uma instituição, né, uma universidade pública, era este encantamento que eu tinha, da possibilidade de a gente desenvolver pesquisas, né, poder trabalhar também junto à própria extensão. Né? Sim, né, você também se retroalimentar, porque chega num ponto, né, só inclusive, em graduação. Especial no serviço social, que a relação com comunidade é muito forte. Muito, né? Forte, muito. E a gente precisa se retroalimentar para poder levar essas histórias, essas vivências para os estudantes, né? Então, essa oportunidade que eu mirava quando eu pensava numa universidade pública, né, trabalhar como. E foi muito interessante, né? Nada é por acaso, eu acho que a vida da gente tem esse organismo, assim, né? Que as coisas vão se engrenando. E aí tu sabes, Jéssica, que em 2006 eu defendi a minha tese de doutorado e até me arrepio de falar, né? Porque é tão interessante, eu defendi ali no mês de março e em junho abriu o concurso para a primeira universidade pública no Rio Grande do Sul, com o curso de serviço social, que foi a Unipampa. Então, naquela época, foi algo, assim, quase mágico, né? Porque eu estava saindo de um contexto, né, digamos assim, de recém-doutora, começando a me organizar para pensar num concurso em Santa Catarina ou no Paraná, algo assim, né, mais próximo, até em função da família. E aí abre aqui, né? Porque eu não tinha essa expectativa, né? E foi tão bacana isso, porque eu passei, fui aprovada. E a partir disso, chegando lá em São Borja, no campus de São Borja, eu descobri, né, que a Universidade Federal de Santa Maria é que estava, digamos assim, tutoriando, né, essa implantação da universidade. Então, veja que eu saio de uma experiência de implantação de um curso de serviço social e vou, né, para uma possibilidade de instituir um campus novo e dentro de uma universidade federal nova. Então, foi algo, assim, muito, diria assim, revolucionário na minha vida, né? Um divisor de águas, porque eu não tinha conhecimento da carreira docente. Chegando lá, sou surpreendida com o convite de ser vice-diretora do campus, né? Meu Deus, eu super jovem na época, né? A gente não sabia nada ou quase nada do funcionamento, né, da administração pública, sabia aquilo que a gente lia, enfim, mas não tinha um conhecimento aprofundado, né? E me vejo nesse contexto, assim, de gestão. Então, aquilo que eu aspirava, que era ensino, pesquisa e extensão, teve, de certa forma, que ficar até no segundo plano. Não no segundo plano, mas
assim, com menos energia do que eu imaginava. Em certa medida, o teu tripé passou a ter 4 pés, porque... Virou um quadrilátero, né? A pessoa não consegue, não tem como abrir mão dessas outras atividades, né? Acaba incorporando mais uma. E aí a gente chega numa cidade que tinha uma assistente social no município, com o desafio de implantar o curso de serviço social. Então, o primeiro curso em uma universidade pública, né? Com acesso gratuito para os estudantes, que foi lá em São Borja, e o desafio de abrir campos de estágio, tendo uma assistente social em todo o município. E aí, o que a gente vai fazer? E aí foi interessante, porque a gente vai formatando o quadro de docentes, na qual, à época, chega a professora Cristina Kolajewski Fraga, que hoje está aqui também, a professora Laura Fonseca, a professora Eliana Cogói, todas elas hoje aqui no Departamento de Serviço Social da UFSM. E o que a gente precisa fazer? Ir para os campos de estágio e trabalhar como assistente social. Então, a gente partiu para o viés de criar programas, projetos de extensão para instituir, digamos assim, implantar o serviço social na cidade. E aí foi muito interessante. Para onde eu vou? CD Dica, né? Trabalhar com adolescentes, autores de ato infracional, enfim, na época. E foi bem interessante, de novo, né, a oportunidade de a gente estar mediante um tema que era recorrente na minha vida. E foi belíssima a trajetória também, nesse sentido de implantação do curso de serviço social. Saindo da vice-direção, eu peguei bem a fase da transição, onde a Unipampa torna-se, então, a fundação, né, da Universidade Federal do Pampa. E com a implantação, sai, digamos assim, da governança aqui da UFSM e da UFPEL, que implantou 5 campos, e a UFSM implantou os outros 5, que são 10 campi, né, Unipampa. E eu sou convidada, então, para assumir a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né? Então, foi todo um desafio. Aí a gente implanta a política de assistência estudantil da Unipampa. E tive a oportunidade, a grata satisfação de conviver com o professor Juca, né? Ele era o pró-reitor aqui. À época, ele assumiu a coordenação do FONAPRAS, que é o Fórum dos Pró-Reitores de Assuntos Estudantis da região sul, e eu fui vice dele. Então, assim, foi algo muito lindo, porque a UFSM oferta, né, uma das assistências estudantis mais completas, mais ampliadas, não só na moradia estudantil, que é a maior da América Latina, né, em número de leitos, enfim, de hospedagem, né, me fugiu a palavra melhor, mas enfim, né, de hospedagem de pessoas, assim como, né, no campo da saúde, da assistência pelos BSEs, enfim, a RU. A própria infraestrutura aqui, existe psicólogo, existe serviço odontológico, né? Muito, né, um quadro de assistentes sociais, assim, que é invejável, né, e psicólogos e psicólogas em relação a outras universidades. Então, a gente se espelhava muito, né, mas a Unipampa tinha o desafio de ser multicamp. Então, a gente estava com uma pró-reitoria lá em São Borja, sendo que a reitoria era em Bagé. E aí, nesse meio, né, nesse percurso todo, a gente foi implantando, começamos com o BSE, o professor Juca, assim, me auxiliou muito, né, assim como o nosso pró-reitor de graduação, na época que era o professor Norberto Hoppe, que é professor da URGS, agora acho que até ele aposentou, ele é da área da administração, ele foi também fantástico nessa minha trajetória de aprendizado em termos de gestão. Ele já tinha sido pró-reitor de graduação da URGS, enfim, tinha toda uma caminhada. E foi muito, assim, diferenciado para mim. Daqui a pouco tá lá em Brasília, na posse da reitora, e aprender todos esses processos aí que foram possíveis, assim. Eu acho que é importante também salientar que quando a gente fala BSE, né, o benefício socioeconômico, dentro de uma instituição que se propõe gratuita, ainda assim, infelizmente, não são todos os estudantes que conseguem ter acesso, né? Não é porque você não precisa pagar uma mensalidade para se colocar em um curso que isso vai garantir a permanência desse sujeito, desse estudante, que muitas vezes a família, talvez fosse até amparada por ele ajudasse trabalhando, alguma coisa assim, ou a pessoa trabalha, ou a pessoa estuda. Então, a Universidade Federal de Santa Maria, assim como os institutos federais e outros, se propõem pagando
esse benefício socioeconômico ele vem em diversos formatos. Um deles é a chamada Casa do Estudante, em que o aluno ganha essa acomodação, desde que ele mantenha boas notas. Né? Seria uma exigência, né? Mínima. Claro que tem que ser comprovada a carência da família, né? Mas são formas de garantir que esse estudante, de fato, se torne um futuro profissional, né? Ganhando refeições a custo... na verdade, o custo para ele, em algumas instituições existe um custo bastante irrisório, né? Em outras é gratuito, como acontece aqui no nosso restaurante universitário, café, almoço e janta, para quem mora aqui. Então, serviços odontológicos, serviços médicos, psicológicos, de assistência social. Então, existe todo um amparo, porque muitas vezes esses alunos também vêm do interior, se colocam em uma cidade maior, não conhecem, é tudo muito estranho, né? E talvez isso nuble a perspectiva do ganho que ele vai ter mediante a persistência, né? E daí ter esse acolhimento é muito importante. Então, eu acho que é bastante interessante que fique registrado isso, né? Esse amparo todo que é feito. E claro que daí alguém do serviço social, assistente social, ajudando a coordenar esse suporte, as coisas ficam mais fluidas, talvez mais empáticas nesse aspecto pró-aluno, né? Claro. E a gente tinha uma preocupação enorme, assim, no sentido da permanência, né? E da qualidade da formação desses estudantes, à época, né? Como eu disse, na Unipampa. Mas nós tínhamos esse cuidado, né? Esse olhar, assim, muito cauteloso em relação àqueles estudantes que, porventura, estavam em processo de vulnerabilidade, não só socioeconômico, mas também, né? Era o foco inicial que a gente precisava aplacar, porque ali naquela região da fronteira, a gente convivia muito forte com a fome, inclusive, das pessoas, né? Havia um fenômeno, assim, de pobreza bem importante, e justamente por isso que a universidade foi para lá, que era para alavancar o desenvolvimento, né, da região. Então, esse foi o desafio, né? A gente compor isso e olhar de São Borja a Jaguarão, que é toda a região da fronteira que pega a Unipampa, né? Fazer esse olhar de complexidade, com particularidades, mas com muito respeito, digamos assim, aquelas pessoas que chegavam ali buscando essa oportunidade. E acho que esse é o cuidado que a UFSM tem muito forte, né? Hoje, a professora Gisele, à frente aí da PRAE, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, investindo muito pesado, né, na permanência desses nossos estudantes. E a gente sabe que, infelizmente, um dado bem negativo, mas que não é uma infelicidade só da UFSM, é de que a metade dos estudantes que ingressam em curso superior conseguem concluir. E isso tem um custo, né, porque os professores estão ali, né, a estrutura está ali, e infelizmente a gente tem ainda um índice de sucesso, assim, ruim, eu diria, assim, ou pelo menos que a gente gostaria de que fosse melhor, né? Mas esse é um empenho que a gente tem feito, né? E aí eu acho que essa experiência, assim, para mim foi um momento muito bacana da minha vida, e com essa experiência da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis surge a oportunidade de eu vir implantar o curso de Serviço Social aqui em Santa Maria. E aí se tornaria o segundo curso em universidade pública do Rio Grande do Sul. Nós tivemos uns percalços, enfim, do ponto de vista da época de constituição, do projeto pedagógico, burocracias de aprovação do projeto mesmo. E eu assistindo mais à distância, lá de São Borja. Então, em vez de os ingressantes, né, começarem em março, a primeira seleção, o primeiro processo seletivo, tinha ainda o vestibular, foi feito o vestibular, mas eles ingressaram de verdade lá em agosto, que foi quando eu cheguei em Santa Maria, né? Já passo 1º de agosto, aniversário da minha filha, aqui, em Santa Maria, para esse novo desafio que foi implantado aí, em vez de ser o segundo, o 3º curso público, nesse meio tempo a URGS também abriu o curso de Serviço Social. E aí tem um fenômeno muito interessante, né, Jéssica, que para nós, enquanto categoria, foi brilhante, porque aí você consegue dar conta, digamos assim, no Rio Grande do Sul, de ponta a ponta, ter cursos e dar acesso que eu, por exemplo, não tive, que muitas pessoas não tiveram, tanto por desconhecimento da nossa profissão, mas também por acesso, né? Então, não era qualquer pessoa que
conseguia se deslocar, ir para uma capital, né? Tem todo um custo. E fazer o curso. Então, chego aqui no UFSM, né? Com tudo pela frente. Então, como eu já mencionei, minha área de pesquisa era a criança e adolescente, né? Eu trabalhava bastante com essa área de direitos, mas eis que chegando aqui, surge o programa de residência multiprofissional, que é na área da saúde. E foi né, um convite, assim, um tanto até inusitado, porque eu não me sentia qualificada para atuar dentro das políticas públicas de saúde, embora tivesse feito estágios em hospital e gostava da área da saúde também, mas não tinha sido, né, embora tivesse começado pela farmácia. Ali tudo, né, ali tudo se explica. E foi, então, né, comecei a trabalhar com a professora Vânia Olivo como tutora. A gente comentava também fora do ar que eu tive a oportunidade, grata, a satisfação de ir para a tutoria de campo lá na Estratégia de Saúde da Família da Lídia, né, atendendo o bairro Renascença. Então, passaram por mim, assim, diversos profissionais, enfermeiras, enfermeiros, enfim, nutricionistas, assistentes sociais, porque era uma equipe multi, e até mesmo educadores físicos, como o nosso secretário de saúde atual, né? Ele foi me orientando e a gente teve essa oportunidade de conviver, né? E eu respeito muito o trabalho dele, enfim, acho que... E ele também, com certeza, tem essa retribuição em relação a mim. Mas o programa de residência realmente, assim, abriu, descortinou toda uma outra possibilidade, que é onde hoje eu me assento muito, né? Que é estudar as políticas públicas de saúde. Que, a propósito, né, vem sofrendo um desmonte enorme, especialmente no campo da atenção básica, né? Com novas... portarias, resoluções que são traumáticas, né, do ponto de vista das equipes, seja pela sua redução e, por outro lado, a ampliação do número de famílias que precisam ser assistidas, né, e toda a desregulamentação da presença dos agentes de saúde comunitário, que são fundamentais, são um elo, né, de ligação entre a unidade básica ou melhor, a estratégia, né, de saúde da família e a comunidade, porque são pessoas que circulam, estão ali vendo as mazelas, acompanhando, né, os processos de muitas vezes violência, de risco. Eu imagino, porque nós temos, infelizmente, o Brasil é um país muito grande e que é permeado de situações de extrema pobreza e fome, enfim, em todas as regiões, né? Inegável. Então, e ainda a assistência social, o serviço social, ainda é uma área em construção. E dadas essas desigualdades, essas dificuldades, é como se aparecesse... Por exemplo, né, a pandemia ainda é um assunto. Então, mais uma vez, as vulnerabilidades que já existiam, elas só se agravam, só se aprofundam. E daí surgem esses fatores que vão complexificando essas relações cada vez mais. É como se eu imagino, né, me colocando aqui no lugar de vocês, como se fosse um eterno enxugar de gelo, porque parece que estão conseguindo resolver a situação por um lado e aí surge uma outra coisa que era completamente inesperada e que aprofunda essas dificuldades. E, ao mesmo tempo que o conhecimento, né, a área enquanto conhecimento ainda também está em formação. Então... os teus desafios aí, a gestão que se apresentou na tua vida desde sempre, né, por caminhos assim um pouco enviesados, mas sempre apresentou, foram situações que tu precisou lidar com um campo vasto de atuação, então existia, vamos dizer, essa oportunidade de ampliação, né, ao mesmo tempo que falta referencial, quer dizer, tu cria os referenciais, porque em muitos lugares tu teve que começar do zero, né? Estava implementando. Então, tem essa balança. É bem desafiador, né, tudo isso. E aí vem todo um papel, né, que o Estado precisa estar presente na vida das pessoas. E não, né, uma retirada, né, um contingenciamento. Pelo contrário, né, cada vez mais a gente precisa encontrar soluções para que o Estado se faça presente na vida dessas pessoas. E quando a gente fala, né, de comunidades mais pobres, que vivenciam processos de violência de todas as formas, né, institucional, violência física, né, as situações de violência intrafamiliar, entre outros, a gente precisa olhar, né, de uma outra maneira. E aí a presença do Estado é muito importante. Ali, na figura, muitas vezes, da estratégia de saúde da família, né,
e que a gente, né, eu tenho um grupo que eu acompanho até hoje dentro da residência, que eu sou tutora de núcleo, e que eles trazem situações as mais diversas possíveis. Terça-feira passada ainda nós tivemos encontro, e que tem coisas assim que a gente vê que se não tiver realmente esse investimento, né, em termos de pessoas, de profissionais qualificados e também de aporte financeiro para isso, não se concretiza. Não tem como dar certo. E acho que esse que é o desafio também do nosso momento atual no país, né? De poder tensionar, digamos assim, todos esses espaços, esses órgãos que são competentes de gerenciar os direitos das pessoas para que, de fato, isso ocorra. Mas é bastante desafiador, né? E aí, tu falaste de gestão, né? Puxando esse gancho. Nesse meio tempo, a gente foi, né? Teve curso, coordenação de curso de serviço social, depois chefia de departamento, até que eu assumi a coordenação da residência multiprofissional. Que aí também foi outra mudança, né? Porque eu me mudo do CCSH e fico 2 anos morando lá no CCS, né? No Centro de Ciências da Saúde. E aí aprendendo uma série de outras tantas coisas, né? Pude acompanhar tudo. À época, a gestão era conduzida pelo professor José Edson, e aprender, né, a me virar dentro daquele cenário que também era distinto. E até um pouco, assim, como é que eu vou dizer assim, era desafiador, porque eu também estava entrando num local onde não havia presença de outros assistentes sociais. Então, também... né, me fazer presente, né, a tua nesse transdisciplinaridade, né? Eu acho que isso é importante para quem pretende lidar com essas diferenças de viés social, né? Sim. De estar presente nos mais variados contextos, tem que ter essa abertura, né? Uma inclinação, quase uma busca. Com certeza, porque aí, junto ao programa de residência multiprofissional, surge também o programa de pós-graduação em gestão de organizações públicas, que é o nosso PPGOP aqui do CCSH. Eu já tinha saído da coordenação, ingresso no mestrado, isso já era 2016, e foi uma experiência outra maravilhosa, porque aí começa a transitar mais dentro desse campo da administração pública, embora eu já vinha, né, digamos assim, adensando meus estudos. Uma pessoa que não pode ter medo da realidade, né, porque ela se impõe, então... Vai indo, né? Vai indo. Então, agarra na mão de Deus e vai, né? Então, meio que assim a gente vai construindo, claro que sempre tem um lastro, né? Pessoas que vão também apoiando e facilitando esse trânsito, né? E a gente tem colegas muito qualificados e muito generosos, eu diria, aqui na UFSM, né? Nos outros locais que eu passei também, né? Mas eu acho que aqui, assim, eu tenho, né, muitos colegas muito generosos, no sentido de que foram me possibilitando também, a partir dessas construções, dessas aproximações, e conhecendo mais, né, trabalhando também de uma forma mais conjunta. Então, tem inúmeras pessoas que compõem esse cenário, né? Senão o ouvinte vai dizer, nossa, mas ela circulou por tudo, que louca essa mulher. Mas é um pouco desse trabalho, desse desafio de a gente poder trabalhar de forma parceira, né? Isso é fundamental. Os teus colegas que tu conheceste em outros momentos e que hoje são teus colegas de departamento aqui, então, essas aproximações que vão acontecendo, a gente também vai criando um repertório de com quem trabalhar e como trabalhar, né? Perfeitamente. E isso é muito importante, né? Isso eu logo aprendi no serviço público, né? Que a gente vai passar 20, 30 anos nas nossas vidas convivendo. Então, é mais do que necessário termos, né, uma conduta, enfim, de urbanidade, né, de parceria, de composição, porque é isso que vai nos ligar. Cargos são transitórios na vida da gente e precisam ser. É saudável que sejam, né? Para a gente arejar e também possibilitar outras pessoas a vivenciarem esse processo de gestão, que a gente sabe que nem sempre é tão bem quisto, né? As pessoas às vezes fogem, né, dos cargos, mas a gente não pode ter esse receio, pelo contrário. E na condição, até como mulher, como eu já disse lá anteriormente, é muito mais desafiador. A gente encara, né, muitas vezes, o narizinho torcido, né, ou às vezes uma forma subliminar de discriminação. Então, são contextos, vamos dizer assim, bastante, né, difíceis nos nossos encontros também com pares que não se colocam da mesma forma como
eu estou mencionando que eu tive a grata satisfação e tenho a grata satisfação de trabalhar. E o PPGOP chega na minha vida, né? O programa de gestão, quer dizer, o mestrado em gestão de organizações públicas. E eu começo também a descortinar um outro cenário todo, não saindo da minha linha de pesquisa, né? Que é políticas públicas de saúde, tanto que eu não me afasto da residência. E começo a ter a possibilidade de conviver com muitos técnicos da universidade, porque é o maior público dentro do PPGOP, são os nossos colegas servidores, técnicos, sejam eles ocupantes, né, de um cargo de ensino médio ou superior, não importa, eles buscam muito frequentemente no PPGOP essa possibilidade de formação. E aí começa a circular na universidade como um todo, no sentido de conhecer várias pessoas dos outros centros, as realidades, né, as temáticas que vão se apresentando para mim também, me fazer, né, tornar-me orientadora de mestrado. Eu tive que aprender isso, porque ninguém ensina isso, né? Assim como não ensina para gestão, também não ensina a gente ser orientadora de mestrado, de doutorado. A gente vai aprendendo, de novo, com os colegas, com os pares, participando de bancas, lendo um trabalho aqui, outro ali, de modo que a gente vai compreendendo como é que é a construção do conhecimento. É tão interessante isso, né? Porque... É um eterno refinamento, né? Não tem um jeito certo de porque fazer. Porque não é só sentar e escrever, né? Você tem que mostrar para aquele estudante, para aquela estudante, que ela vai ter que fazer, ou ele vai ter que fazer um percurso de construção do conhecimento. Então, é um desafio também para a gente como docente, é um desafio que eu particularmente adoro, né? Então, isso tudo vai, digamos assim, construindo essa base que me possibilitou, em última análise, hoje, estar na condição da direção, né? Como diretora do CCCH, a primeira mulher eleita. Nos 50 anos de história, a gente teve uma colega que assumiu por um período, né? Em outras épocas, quando não se tinha essa possibilidade de eleição. Então, ela abriu esses caminhos, né? E depois disso, a gente vai ter uma série de figuras, né, masculinas, enfim, que vão assumindo o cargo, cada um com seus méritos, por óbvio, né, e dentro de um regime democrático. Mas me orgulha muito ter essa possibilidade hoje de estar, né, à frente do nosso centro, que é o maior centro da universidade, né, com 12 departamentos, 23 cursos de graduação e mais 13 programas de pós-graduação. São quase 5.000 alunos, né? 100 e tantos professores, 100 e tantos técnicos. Então, é muito desafiador, mas, de novo, né, eu gosto de frisar isso. Acho que na minha caminhada sempre teve muita parceria, né? Pessoas que fizeram essa composição, entre os quais está o professor Remedi, que hoje é o nosso vice-diretor, no qual a gente também teve esse encontro. A gente nem se conhecia muito, assim, se conhecia de corredor, enfim. Mas compomos, então, a chapa, né, no ano passado, mais ou menos há um ano atrás, bem nesse período que a gente está vivendo agora, e concorremos, né, acabamos nos tornando chapa única, e eleitos fomos, e assumimos, então, a partir de oficialmente ali do final de fevereiro, a gestão. E aí, como nunca pode ser tão fácil, né, na minha vida, nada é muito tranquilo, acho que é do meu jeito agitado de ser, nós encaramos ali entre abril, maio, todo o processo de reestruturação administrativa do nosso centro, né? Foi um dos primeiros, junto com o CCNE, com o CT, inaugurar, digamos assim, essa nova vida administrativa dentro da instituição. E aí veio esse desafio da implantação, né? E se eventualmente, né, eu suponho que colegas estejam escutando, sabem todo o desafio que ainda tem sido, porque é uma mudança, assim, de cultura até mesmo, né? Onde se reportar, para quem buscar as informações, enfim, é uma mudança. Você sai de um contexto, né, em que o coordenador do curso sai da porta e cai dentro da secretaria, com o seu secretário ou a sua secretária, para um contexto agora de que às vezes tem que atravessar o prédio, trocar de prédio, enfim, para ter essa assistência toda. Então, não é trivial, né? Isso desacomoda os estudantes, os técnicos, né? Os servidores que também, né, passaram muitos anos e até mesmo muitas horas do dia sozinhos, né?
e que hoje precisaram se encontrar dentro de uma sala. Isso é, assim, revolucionário. Eu também acho interessante que fazer, então, um breve retrospecto, né, para quem nos escuta, que quando a universidade recebeu essa, se eu não me engano, foi uma notificação, algo assim, de que teríamos 10 anos, não só a Universidade Federal de Santa Maria, mas todas as instituições federais de nível superior, para fazer uma adequação em que, em vez de cada curso ter a sua sala de coordenador, secretário, isso ser transformado numa gestão coletiva, em que todos os servidores, então, estariam juntos em um mesmo local, em uma situação de que, caso um se ausente, o outro esteja paulatinamente por dentro daquilo que o colega faz, para que haja uma maior celeridade no cumprimento desses processos. Às vezes, né, principalmente com os mais recentes cortes aí de servidores, a não reposição de servidores, bastante gente se aposentando e a vaga não sendo devolvida, né, reposta para a instituição. Então, foi uma saída que já vinha se aventando e que não era de hoje, mas até que o cumpra-se, de fato aconteça, né, esses desacômodos, porque são muitos humores, muitas pessoas, a própria definição de salas, porque você tem uma secretaria que cabe em 2 pessoas, é diferente de você ter uma sala ampla para caber 10, né, que vão gerir 5 cursos ou 6 cursos, né, enfim. Então, realmente, ainda estão em discussão esses temas em outros centros, que não conseguiram achar uma melhor saída dentro das suas estruturas de pessoal e de espaço, né? Então, daí essa frente, né, do CCSH de tomar uma decisão, mais uma vez, aí um campo em que as decisões ainda estão sendo tomadas, né? Então, são, às vezes, algumas decisões espinhosas, né, a se tomar. Com certeza. Então, claro corajosas. Claro que a gente herda um pouco esse pacote, né? Mas, de novo, assim, acho que, né, a gente sempre teve uma postura muito colaborativa no grupo de diretores e diretoras, né, para poder fazer esses diálogos que também vão nos fortalecendo. Porque claro que a gente acaba tendo, né, nessa trajetória toda um certo conhecimento da gestão. Então, para mim, já hoje a administração pública já é algo que, né, eu transito com uma tranquilidade, vamos dizer assim. Coisa que, como eu disse, que há 15 anos atrás, quando entrei na Unipampa, não tinha conhecimento nenhum. Então, hoje já consigo perceber um tantão de coisas, né, a mais. E aí eu acho que a gente tem um fórum de diretores que nos fortalece muito, que a gente vai aprendendo, porque é uma trajetória e um aprendizado constante. E são problemas comuns a todos, né? E acho que tem que ter essa, né, de novo, essa parceria, essa comunicação, e eu me senti, assim, muito tranquila dentro desse grupo, né, de diretores, porque há essa contrapartida. E também, ao mesmo tempo, dessa nova gestão que se constituiu, né, com o professor Luciano, com a professora Marta, e que são, né, eu diria, grandes parceiros e uma presença, assim, importante na trajetória, né, de vida, assim, da minha gestão e do professor Remédio aí, nesse ano. Então, eles são uma presença constante no sentido, né, de que não medem esforços também para nos amparar nas mais diversas questões que se apresentam no cotidiano. E toda a equipe, por óbvio, os demais pró-reitores, né, enfim. Mas eu quero, né, fazer essa menção especificamente. E é algo que, de novo, desafia todos nós, né? Poder olhar para um contexto em que vagas não são repostas, né? Que cargos são extintos, que simplesmente deixam de existir, também a gente precisa ter esse olhar crítico, né, perante isso. Talvez até, claro que algumas carreiras não há mais por que existirem, né, dentro do serviço público, mas há muitas tantas que, ao passo que vão se extinguindo aquelas vagas, nós vamos ter uma lacuna logo ali na frente. Faltarão profissionais em determinadas áreas, na área da comunicação mesmo. Então, vão tendo lacunas. E a gente sabe que a tendência é uma diminuição do quadro de servidores nas instituições públicas. E com isso, a gente também precisa olhar o processo, né, de transformação que a gente passou. Se nós tínhamos antes da pandemia quase que 100% dos nossos processos físicos, a pandemia empurrou, digamos assim, para quase 100%, eu diria, muito perto, talvez 99% dos processos todos eletrônicos hoje.
Então, isso também é uma revolução e que leva o quê? Leva a você ter um enxugamento, né, do número de pessoas que antes você precisava um grupo muito maior para dar conta dessas realidades que eram muito mais burocráticas, né? Mas a gente tem que olhar, né, fazer esse olhar crítico também do próprio papel do Estado, como até mesmo empregador, né, num processo que a gente vive de tanto desequilíbrio, assim, econômico, né, e político, dentro de um cenário que é complexo. Então, a gente precisa também entender isso, né. E no que tange, né, o nosso papel dentro do CCCH, acho que teve esse primeiro desafio, né, que a gente empreendeu, vamos dizer assim, que diz respeito, né, à integração das secretarias, e outros tantos que depois foram surgindo, e entre os quais, né, lidar com um cobertor muito curtinho do ponto de vista orçamentário. Né? Então, assim, a gente vê também essa dificuldade, muitas vezes, agora de materializar projetos que a gente tinha intenção, né, e são necessários para a gente ampliar, melhorar, qualificar o nosso centro. E a universidade como um todo, por óbvio, né? A gente não é um centro descolado da realidade do todo. E mais uma vez, fazendo a referência ali à pandemia, mais ou menos um ano agora também, foi outubro do ano passado, que até então a universidade estava formalmente fechada, né, vamos dizer assim, com atividades online, não existia circulação no campus, porque ainda existia uma forte circulação do vírus e contaminações de forma mais frequente, então faz mais ou menos um ano que a universidade, tanto é que ainda estamos ajustando o calendário acadêmico, porque o calendário cronológico não fecha ainda com o calendário acadêmico, e que acaba também em termos de gestão. Então, eu fico pensando assim, a tua tomada também de decisão de se colocar como candidata, né, tu, professor Remédio, nesse contexto de retorno à presencialidade também, que por si só já trazia, e ainda traz um certo descompasso, né, que ainda está sendo ajustado. Perfeitamente. Esse foi também, né, digamos assim, um desafio que a gente precisou encarar, né, num cenário completamente adverso, eu diria assim, e que nunca se tinha vivido antes. Então, a gente não sabia exatamente as consequências, como seria, né, e a nossa preocupação foi muito no sentido do retorno das pessoas, sobretudo estudantes, com condições, claro, né? A gente sempre pensou muito nesse sentido, fez adequação dos espaços físicos para receber os nossos estudantes, para que eles pudessem, né, ter, digamos assim, todas as condições objetivas para que isso ocorresse. Nós não temos ainda um índice, né, real, porque ainda temos alguns rescaldos, digamos assim, ou resquícios do período da pandemia, até mesmo em termos de fechamento de nota, de turmas, mas a gente percebe, assim, que houve um retorno menor do que a gente imaginou em número de estudantes. Então, a gente sabe também que esses estudantes estão em algum lugar, provavelmente foram empurrados para o mercado de trabalho, e aí vem um pouco da conversa que a gente já teve, da importância do papel da assistência estudantil, sobretudo, né, para estes estudantes que estão em vulnerabilidade, estão vivendo processos de exclusão, né, de pobreza, enfim, dos mais diversos contextos que a gente encontra, e poder fazer com que, né, reverbere esse nosso chamado, né, essa nossa busca, digamos assim, para que eles de fato retornem. E aí eu acho que a gente, né, eu fico pensando sempre assim, o que mobiliza? Tem coisas que são objetivas e tem outras coisas que não são tão evidentes, vamos dizer assim, no retorno. E eu tenho uma aluna, uma orientanda, que está discutindo toda a questão das violências autoinfligidas, né, processos de automutilação, enfim. E a gente trabalhava muito isso, assim, né, discutia muito. O que acontece, né, hoje nesse contexto? É um movimento de desesperança, né, dos nossos jovens, eu diria assim. Então, essa ausência, muitas vezes, de uma perspectiva real, de inserção no mercado de trabalho, somada às condições objetivas de vida que precisam ser respondidas nesse instante, nas suas famílias, né, acabam, muitas vezes, deixando essas pessoas fora da universidade. Ou, né, ingressaram e depois viram que talvez não tenha tanta perspectiva em termos até real de vida, né. Mas acho que esse é o convite, assim, também, né, Jéssica? Como eu
Em muitos momentos me vi também assim, no aperto, no sentido de que eu preciso me inserir profissionalmente, eu preciso fazer alguma coisa. O popular é apagar incêndio, né? Apagar incêndio por dia. E ao mesmo tempo, assim, eu também busquei uma carreira profissional que não era trivial, né? Não era uma carreira que você saía e tinha emprego te esperando, tinha alguém fora da porta da universidade, né, te esperando para a vaga. Pois é, a gente está indo para os minutos finais aqui do programa, então quem sabe a gente já vai com um pensamento nesse sentido, assim, né? Dentro da tua experiência, de dar essa palavra, de dar um alento, né? Dentro disso tudo que a gente conversou. Eu acho que todas as pessoas têm suas trajetórias, suas histórias de vida, né? Tem um início, tem um ponto de partida, mas o que a gente não pode é esmorecer mediante, né, as situações de crise. Pelo contrário, a gente poder buscar no coletivo, e isso sempre friso muito para os estudantes, que as pessoas precisam se perceber num coletivo. Assim como somos todas trabalhadoras e trabalhadores aqui na universidade, e é nessa categoria que a gente precisa se inserir, né? Olhar com empatia para a colega do lado, para o colega, entre nós duas aqui, né? Porque é um modo de a gente olhar para frente, né? De uma forma conjunta, coletiva, saber que você não está sozinho. E eu acho que os estudantes vão muito nesse contexto, assim, né? De eles e elas perceberem que a gente está aqui, né? Esperando essas pessoas retornarem, acolhendo aquelas que estão aqui, que estão vivendo processos às vezes difíceis, né? De adoecimento, sobretudo mental, psicológico, né? Também de um processo de empobrecimento, mas que a gente está fazendo todo o esforço possível enquanto universidade para mantê-los aqui, para que eles possam, de fato, né, eles e elas, concluir a sua graduação. E aí ter, né, a partir disso, uma outra história de vida. Que ninguém passa por uma universidade sem ter uma revolução na sua história de vida. Por mais que depois não vá nem exercer a sua profissão, não é esta a questão, mas o contexto, né, o conjunto de informações que a gente tem na história de qualquer universidade. Um amadurecimento, né? Todos indicam isso, que é revolucionário na vida das pessoas. Não importa se elas ingressam com 17, 18 anos ou com 50, 60 anos, como a gente viu agora recentemente pessoas se formando com mais de 60 anos. Não importa. Cada um vai ter o seu tempo, seu ritmo, né, a sua oportunidade, eu diria assim, dentro do contexto, né, às vezes que é bem adverso familiar. Mas vem de novo o papel, né, da universidade pública, o papel que a gente tem de tensionar os órgãos competentes, o Estado como um todo, para que de fato não haja esse desmonte, né? E nós temos que resistir mediante tantos ataques infundados, desnecessários, grotescos, eu diria assim, né? Recentemente aí na mídia, que acho que nem vale a pena a gente gastar minutos falando disso. Eu costumo perceber, enfim, minha percepção é que são pessoas que nunca pisaram numa instituição pública de ensino para que tenham uma fala dessas. Que se tivessem convivido aqui por poucos dias que fosse, veriam que o que falaram é descabido. É grotesco, né? Eu diria assim. É imaginativo, enfim, é uma coisa assim que não tem o menor fundamento em realidade alguma, sabe? E que se a gente não se perceber no coletivo, e que isso magoa a mim, magoa você, Jéssica, magoa os estudantes, né? Enfim, toda a comunidade da UFSM, magoa no sentido assim de que a nossa honra está sendo atingida em última análise, né? E a gente não pode perpetrar esse tipo de violência, a gente não pode aceitar isso. Então, acho que esse é o nosso papel, e mostrar que somos uma universidade grande, né? Nos posicionamos nos rankings nacionais e internacionais de uma forma bem potente, temos produção de conhecimento, fazemos muita extensão, produzimos muitas tecnologias, e aí eu quero deixar também assim, né, marcado que tecnologia não é só o computador, né, não é a tecnologia dura. Nós temos muitas tecnologias sociais, nós temos muito desenvolvimento sendo realizado, digamos assim, na nossa universidade. E acho que essa é a nossa marca, né? Essa também é a ousadia que a gente sempre quer estar trazendo. Né? Comunicar, muitas vezes, para fora dos muros da universidade não é tão simples. Não é tão simples, não atinge, né, uma totalidade e às vezes ainda vai até de modo distorcido.
Mas esse é o nosso intento, né? O nosso papel cotidiano. Eu diria que é uma das funções desse nosso programa aqui, inclusive chamado justo. Diálogos Formativos. Perfeitamente, eu ia fazer exatamente uma alusão ao programa mesmo, né? Que é um programa que sai dos muros e que esperamos, né, que atinja muitas pessoas e que na minha parca trajetória aí de vida, né, como pessoa, como mãe, como mulher, né, como assistente social e, enfim, professora, gestora, a gente assume várias facetas, né, que também possam de alguma maneira servir, né, de alguma inspiração, né, de olhar para isso, porque para ninguém é fácil, para mim também nunca foi fácil, né. Não tem como dizer que foi tranquilo. Acho que é um conjunto de situações que eu muitas vezes nem olhei para trás, né? E nesse todo, né, nesse caldo todo que a gente vivenciou aí no ano de 2022, está vivenciando, né, mas já há 2 meses do fim, né? Infelizmente minha mãe partiu também, então todo esse processo, né, a gente viver assim de uma forma intensa, e olhar para isso e dizer assim, vamos continuar. Precisamos, né? Sob pena de a gente também esmorecer, mas não sem ajuda, né? Não sem o apoio, não sem a colaboração de tantos parceiros que a gente estabelece. E isso também é para os estudantes, né? Para as estudantes, para os estudantes, que sintam na Universidade Federal de Santa Maria uma parceria, um acolhimento, uma inclusão, né? Um processo de inclusão. E aí, vamos adiante, né? Vida longa aqui para os diálogos, né? E para a nossa universidade. Muito bem, professora Sheila, muitíssimo obrigada pela tua participação. Vamos encerrando, então, nosso programa de hoje. Lembrando a todos que ainda estamos no mês de outubro, mês de Ciências Sociais e Humanas, na livraria física da universidade, que fica perto ali dos Correios, e no nosso site, editoraufsm.com.br. Professora Sheila, muito obrigada. E para você que nos escuta, até semana que vem. Obrigada. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.